Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5 e nessa aula nós vamos aprender a utilizar alguns atalhos, né, para que nós possamos programar, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o MetaEditor. Então, nós estamos aqui naquele arquivo que nós criamos do curso de MQL5, certo? Nós temos aqui a questão do nosso robô Expert Advisor, né? Então, nós temos aqui as principais funções dele. Então, nós temos aqui a função onInit, que é a função de inicialização. Nós temos aqui a função onTheInit e a função onTick, tá? Então, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o seguinte: nós vamos aprender a fazer um comentário. Então, para nós aprender a comentar, nós podemos colocar aqui, por exemplo, barra barra. Então, esta função é para inicializar nosso EA. Vamos chamar de EA, que é o nosso robô Expert Advisor, certo? Aí, nós podemos fazer o seguinte também, tá? Nós podemos ter algumas funções que podem nos ajudar. Então, qual é a delas? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, nós queremos escrever aqui um texto grande, tá? Então, nós queremos aqui, por exemplo, escrever um texto grande, tá? Um texto grande. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos aqui o jogo, esqueci o nome disso, esse, certo? Nós temos aqui barra, esse aqui. Cadê você? Aqui, beleza. E aí, nós temos, para fechar isso, o ao contrário, que é esse e barra. Então, tudo o que nós formos escrever aqui, né, vai estar comentado. Então, se você quiser comentar um bloco de texto muito grande, né, vai estar tudo comentado dentro dessa linha. Então, para nós fazermos isso, nós vamos pegar aqui e vamos dar um pulo aqui, né? Então, nós vamos pegar, colocar barra esse aqui, tá vendo? E aí você vê que ele já comenta basicamente tudo. E aí, para a gente fechar essa operação, nós fazemos aqui. Então, tudo que nós escrevermos aqui vai estar comentado, não vai fazer parte do nosso código, tá? Então, essa é uma função de comentar blocos, tá? Ou nós temos aqui também algumas outras funções, né? Então, como que nós podemos criar esse cabeçalho aqui, certo? Então, para criar esse cabeçalho, nós vamos apertar Ctrl, ponto. Então, nós temos aqui a criação desse cabeçalho, e aí nós podemos colocar, né, olá, qualquer coisa que nós queremos aqui, para criar um cabeçalho, para fazer o quê? Para que é importante? Para a gente organizar o nosso código. Tá? Isso aqui serve para nós organizar, saber comentar o nosso código, para que nós possamos entender onde nós estamos, o que cada função faz, né? Então, tem uma outra forma também que nós podemos utilizar, que é a questão que é a questão de você apertar aqui, por exemplo, o botão direito, né? Vir aqui em avançar, né? Avançado, e aí você coloca aqui, ó, função calendário, né? Aí você tem aqui, ó, tudo aquilo, os atalhos que eu falei para você, ó. Nós temos aqui, ó, o Ctrl mais o ponto, que é função calendário, né? Nós temos aqui mais um outro que é a função bloco, né? Que é Ctrl barra, ele vai criar esse carinha aqui, né? Que é a dois barras tracinho. Nós temos aqui a função de comentar linhas, né? Ctrl, aí você tem aquele aspas, né? Você tem o aspas, Ctrl aspas, você já entra direto aqui, né? O Ctrl Z volta, caso você queira fazer alguma coisa, por exemplo, apaguei aqui, aperto o Ctrl Z, ele volta para o estado anterior, certo? Vamos colocar aqui mais um outro, que é comentar aqui, sem comentar linhas, né? Então, você tira aqui a linha que está comentada, certo? Então, esses aqui são alguns dos nossos atalhos que nós vamos utilizar muito para entender como funciona aí o MetaEditor, né? E aí você pode também, por exemplo, selecionar seu texto, apertar com o botão direito, vir aqui em avançado e aumentar o recuo, né? Então você pode fazer isso aqui, se eu apertar Ctrl Z ele volta, né? Volta de novo. Se eu der um Ctrl A ele seleciona tudo, né? Botão direito,
avançado, e aí nós temos aqui, ó, o aumentar recuo como tab, né? Ou Shift Tab mais Tab, ele diminui. Então, se eu vir aqui, dar um Ctrl A e apertar aqui um Tab, ele vai aumentar o recuo. Se eu apertar Shift Tab, ele diminui o recuo, tá certo? Então, essa aqui são uma das nossas funções. Aqui você vê que está um xizinho aqui, ó, tá vendo? Um asterisco. Por quê? Porque eu mudei o código. Então, para que eu salve o código, o que eu preciso fazer? Venho aqui em compilar, ele compilou, código compilado, 0 erros, 0 avisos, né? Então, o código foi salvo aí com as novas atualizações que nós fizemos. Se eu vir aqui dar um Ctrl Z, ele vai começar a fazer tudo de novo, tá certo? Então, código compilado, 0 erros e 0 avisos, tá certo? Se eu apertar o ESC, a barra de ferramenta sai, e eu posso pressionar um F1 que vai aparecer o manual de ajuda, né? Ou nós podemos vir aqui, por exemplo, né? Vir aqui em ajuda e nós temos aqui alguns atalhos para que nós possamos utilizar, né? Então, podemos utilizar aqui a referência do MQL5, onde nós vamos direto para o manual, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui e, por exemplo, selecionar aqui, né, deixar aqui selecionado, né, e vir aqui em ajuda, né, nós temos aqui a referência, né, chamada de função, olha lá, chamada de função, nós temos aqui a referência de estudo e nós podemos estudar um pouco mais sobre a estrutura aí do MQL5, tá certo? Então, desejo a você paz e prosperidade e até a próxima.